Olá, queridos alunos, professor Daniel na área. Então, pessoal, vamos lá. Em virtude dessa situação do coronavírus aí, a gente vai tentar, na medida do possível, passar para vocês nessas aulas gravadas aqui em vídeo, as aulas que eventualmente a gente deveria estar dando aí de forma presencial na faculdade. Como infelizmente a gente não está podendo se deslocar por conta do isolamento social, eu nas minhas matérias resolvi fazer os vídeos das aulas gravados para que vocês possam ver em casa, em qualquer lugar que vocês estejam, no horário que vocês bem entenderem. Eu acho que fica mais fácil do que marcar uma live no horário da aula, não sei. Depois vocês me deem um feedback aí para a gente estar vendo essas questões, ver se vai ser necessário, de repente, a gente fazer de uma outra forma, tá? Então já fica aqui o pedido para que vocês possam ir me dando feedback pelo e-mail que vocês já têm, tá? Então me deem feedback pelo e-mail para que a gente possa estar melhorando essas aulas. Confesso que eu não tenho muita prática em gravar vídeos e tudo, mas vou tentar dar o meu melhor aqui para que vocês possam ter a matéria dada da melhor forma e possam não ter prejuízo aí no semestre letivo, certo? E já peço para vocês uma outra coisa. Eu sempre mando os roteirinhos, vou continuar mandando aqueles roteirinhos como eu sempre faço em sala de aula. E agora, nessa aula de hoje, por exemplo, a gente vai tratar sobre o direito de ação, que é o roteiro número 6. Então já está lá no portal do aluno. Eu também deixei um texto lá sobre isso no portal do aluno para vocês. Então, leiam o texto, vejam esse vídeo, acompanhem esse vídeo com o roteiro, porque eu estou aqui com o meu roteirinho aqui, ó. Estou aqui com o meu roteirinho aqui e vou acompanhar ele aqui de lado para que vocês possam acompanhar na casa de vocês também, tá certo? Então, hoje, aula de hoje, nós vamos falar sobre ação, roteiro número 6, tá bom? Então, vamos lá, pessoal, sem mais delongas, vamos começar aqui a nossa aula de hoje e eu gostaria, então, de ver com vocês o seguinte. A gente trabalhou até agora com algumas questões históricas da teoria geral do processo, a gente tratou um pouquinho sobre, vamos dizer assim, sobre a teoria do Estado, né, separando ali o Estado em judiciário, legislativo e executivo, e a gente está trabalhando agora com uma função, então, jurisdicional, que é aquela função de resolver conflitos. Então, o que é a jurisdição? É justamente essa função estatal de resolver os conflitos. E lembra que eu falei para vocês em sala de aula que nós temos três pilares do processo: jurisdição, ação e processo. Nós já vimos aí jurisdição, que é essa função estatal de resolver os conflitos. Além de ser essa função do Estado de resolver os conflitos, ela é também uma parte ali do Estado, a parte jurisdicional do Estado, tá certo? Mas vamos lá. Na aula de hoje, então, a gente vai ver o segundo pilar da teoria geral do processo, que é justamente o direito de ação, tá? Esse direito de ação, pessoal, ele está esculpido lá no artigo 5º, inciso 35 da Constituição Federal, que diz lá que a lei não vedará a apreciação de lesão ou ameaça a direito, ou seja, qualquer lesão ou ameaça a direito que o cidadão tenha ou que ele ache que ele tenha, ele vai poder se socorrer do Poder Judiciário. Lembra que eu falei para vocês que a função jurisdicional é a função de resolver conflitos? Então vejam, se a função do judiciário é resolver conflitos, esse judiciário vai resolver conflitos por meio de uma ação, por meio de um processo. Só que antes de falar do processo, nós estamos falando aqui da ação. O que é propriamente essa ação? Essa ação é o direito subjetivo que o cidadão tem de provocar o judiciário. Porque lembrem que eu falei para vocês o seguinte: o judiciário, ele é inerte, ele é parado. Então, ele só vai se movimentar a partir do momento em que a parte quebrar essa inércia, tá? Em que a parte requerer que o judiciário se manifeste. Então, e como é que a parte quebra essa inércia? Por meio do direito de ação, que é o direito de pedir para o Estado que resolva um determinado conflito. Então, vou dar um exemplo que eu sempre dou clássico. Olha, você tem
uma batida de carro, onde a pessoa que eventualmente se sentiu lesada, não teve a reparação do dano, ela pode ir ao judiciário pedir para que aquela pessoa que cometeu aquele dano possa reparar o dano. Esse é o direito de ação, é o direito que a parte tem de ir. Ele é um direito subjetivo. E por que ele é um direito subjetivo, pessoal? Porque a parte pode ou não ir procurar o judiciário. A parte pode falar assim, não vou procurar o judiciário, não. A lesão que eu tive foi uma lesão pequena, nem compensa contratar advogado, ou não compensa a dor de cabeça que eu vou ter, não vou procurar o judiciário. Então, ele é um direito subjetivo. A parte, ela, se quiser, pode ir ao judiciário, quebrar a inércia do judiciário, para que o judiciário possa dar uma resposta a esse conflito, tá ok? Tudo isso está lá no item 1 do nosso roteirinho. O que mais? O item 1.1 do nosso roteiro, pessoal, tá? Acompanhe aí. O item 1.1 do nosso roteiro vai falar sobre as condições da ação. Pessoal, importantíssimo, o que são as condições da ação? Está lá no artigo 17 do Código de Processo Civil. O artigo 17 do Código de Processo Civil diz que as condições da ação são legitimidade e interesse. Pessoal, nós temos duas condições da ação, legitimidade e interesse, tá certo? Somente essas duas. E nós vamos ver aí uma por uma. Primeiro é o seguinte, essa legitimidade, que a gente chama também de legitimidade ad causa, ou seja, legitimidade para a causa, é a pessoa ter a possibilidade de pedir para que o judiciário resolva o seu conflito, mas ele só pode pedir para que o judiciário resolva o seu conflito se o direito for dele, tá certo? Então, como é que nós temos a possibilidade de alguém ter legitimidade para a ação, ter legitimidade para a causa? A pessoa, via de regra, só poderá requerer direitos que ela alegue ser seus. Então, vamos lá. Isso é a legitimidade ordinária. O que é essa legitimidade ordinária? É alguém pedir um provimento para o juiz, para o Estado, de uma pretensão que é sua. Por exemplo, alguém bate no meu carro, eu me senti lesado, a pessoa não pagou. Quem vai poder ajuizar a ação, quem é legítimo para ser autor da ação, para requerer essa reparação? Sou eu. Eu que sofri o dano, eu sou legítimo para pedir. Por exemplo, o meu irmão poderia pedir em nome dele uma reparação para mim? Não, não poderia pedir. Por quê? Porque ele não tem legitimidade para a causa. Tá certo? Então, o artigo 18 vai dizer que só pode pleitear em juízo aquele que alegue ter o direito próprio, tá certo? Essa é a regra. Então deve haver uma vinculação entre o autor da ação e a pretensão trazida, tá certo? Eu não posso requerer, por exemplo, em meu nome, Daniel, uma reparação de danos para você, de uma lesão que você sofreu. Você pode pedir em seu nome. E aí, pessoal, não confundam a legitimidade com representação. O advogado representa a parte, mas ele ajuiza a ação sempre em nome da parte. Então, quem é legítimo para ajuizar a ação é a parte. O advogado é só o representante da parte, tá ok? Então, esse é o primeiro ponto, é a legitimidade ordinária. Mas nós temos ainda, pessoal, a legitimidade extraordinária. O que é essa legitimidade extraordinária? São exceções que o nosso código, as nossas leis trazem para que uma pessoa peça em nome próprio um direito que não é dela, tá? Eu vou dar um exemplo bem claro para vocês. Sindicato. Por exemplo, sindicato dos servidores do Poder Judiciário da União. O sindicato pode, em nome dele, sindicato, ajuizar uma ação para beneficiar os seus associados. Então vejam a diferença. O associado poderia, ele, pessoa física, ajuizar uma ação para requerer um direito que ele entenda que tenha. Ok, isso é a legitimidade ordinária, ele pode fazer isso. Agora, também é permitido, porque a Constituição permite, porque o Código de Processo Civil permite, que o sindicato ou as associações ajuizem uma ação em nome deles próprios, sindicato e associação,
para beneficiar o associado, o sindicalizado, o servidor. Perdão, pessoal. Então, veja, nesse caso, o sindicato ele não está pedindo um provimento para ele não está pedindo algo para ele, para que ele seja, tenha o direito dele resguardado. Ele está pedindo que o direito do servidor, do associado, do sindicalizado, de uma terceira pessoa, seja resguardado. Então isso é o que a gente chama de legitimidade extraordinária. Por quê? Porque alguém está pedindo em nome próprio, sindicato, um direito para outra pessoa. Tá ok? Deu para entender isso aí, pessoal? Tá? Qualquer coisa, vocês depois me mandem as dúvidas de vocês aí no e-mail, tá bom? Dou um outro exemplo para vocês. Por exemplo, o Ministério Público ele é legítimo para ajuizar ação de investigação de paternidade quando a criança é menor. O menor pode ajuizar uma ação de investigação de paternidade contra o suposto pai? Pode, não tem o menor problema. Mas, além dele, a lei confere também ao Ministério Público a possibilidade de fazê-lo. Ou seja, o Ministério Público nessa esfera está atuando como legitimado extraordinário. Tá ok? Então, passamos aí a primeira condição da ação, que é a legitimidade. Ou seja, a condição para a pessoa ajuizar uma ação, a primeira condição é ser legitimado. Ou seja, ter legitimidade para ajuizar essa ação. E qual que é o segundo ou a segunda condição da ação? É o interesse de agir, pessoal. Então vamos lá. Condições da ação, legitimidade, que se divide em ordinária e extraordinária, e o interesse de agir. Interesse de agir, pessoal, ele tem um duplo sentido, tá? O interesse de agir, ele pode ser um interesse necessidade ou um interesse adequação. Pessoal, tudo isso está aí no nosso roteiro, item 2.1.2 do nosso roteiro, tá certo? E o que a gente tem de mais importante aqui nessa situação do interesse de agir? O primeiro é o seguinte, pessoal. O interesse de agir, ele pode decorrer de uma imposição legal ou da negativa do réu em cumprir espontaneamente a obrigação. Então vamos lá, pessoal. Primeiro, o que é esse interesse de agir? O interesse de agir é mais ou menos o seguinte, olha, eu tenho interesse em ajuizar essa ação? É necessário que eu ajuize essa ação? Como é que a gente vai descobrir se é necessário que ajuize essa ação? Nessas duas hipóteses. Ou porque a lei determinou que eu tenha que ajuizar a ação, ou porque o réu, que deveria cumprir uma obrigação, não cumpriu. Tá certo? Então vamos lá. Eu botei dois exemplos para vocês aí. O interesse de agir, ou seja, essa necessidade de ajuizar a ação decorrente de uma imposição legal, eu coloquei para vocês o exemplo da anulação de casamento. Pessoal, para se anular um casamento, é necessário ter ação judicial. Ou seja, eu não tenho outra forma de anular casamento, tá? Eu não posso anular casamento por um acordo. E vejam, pessoal, que eu estou falando de anulação de casamento, não estou falando de divórcio, não estou falando de separação, tá ok? Anulação. Então, pessoal, eu só posso anular casamento por meio de ação judicial. Ou seja, é uma imposição da lei que diz que para eu anular um casamento eu tenho que ajuizar uma ação, ok? Então isso é um interesse, necessidade, um interesse de agir por imposição legal. Mas eu posso ter ainda o interesse de agir porque o réu não cumpriu a parte dele. E o exemplo que eu coloquei para vocês aí é um devedor que não paga o valor devido. Então, eventualmente, no exemplo que eu dei para vocês da batida de carro, alguém bateu no meu carro. Eu gastei R$3.000 para arrumar. Então o João que bateu no meu carro tem que me pagar 3 mil. Mas ele não pagou. Se ele não pagou, eu tenho interesse em ajuizar a ação. Por quê? Porque ele não pagou. Ele não cumpriu o que ele deveria cumprir. Tá certo? Então eu vou ter necessidade de ajuizar a ação para poder requerer a reparação. E por que eu tenho essa necessidade, pessoal? Porque eu não posso chegar lá e dar uma porrada nele para ele me pagar. Porque, como eu já disse para vocês, a autotutela ela é proibida no nosso ordenamento jurídico. Ela só é permitida em casos excepcionais, ok? Então, nós temos aí interesse de agir, seja por imposição legal, seja porque o réu não cumpriu uma obrigação que deveria
cumprir, tá certo? Ou seja, pessoal, a demanda ela deverá ser necessária para você alcançar o que você quer. Então, se você quer alcançar uma anulação do casamento, é necessário que você ajuize a ação de anulação de casamento. Se você quer receber os 3 mil reais do João que bateu no seu carro, é necessário que você ajuize a ação, caso ele não pague. Porque é óbvio, pessoal, que se o João que bateu no seu carro se dispõe a pagar, você não tem interesse de agir. Você não pode ajuizar uma ação contra ele, porque ele quer te pagar, tá certo? Então, esse é um ponto. Mas além disso, pessoal, o interesse de agir, como eu disse para vocês, ele está dividido em duas situações. O interesse e necessidade, que é esse que eu acabei de explicar para vocês, que você tem que ter a necessidade de ajuizar a ação. E também tem o interesse adequação. O que é o interesse adequação, pessoal? O procedimento que você vai ajuizar tem que ser um procedimento adequado para você conseguir aquilo que você quer. Senão você não pode ajuizar a ação. Eu coloquei para vocês aí, ó, o procedimento escolhido para tutela do interesse jurídico deve ser aquele que possa lhe dar aquilo que o autor deseja. Então, pessoal, vou dar um exemplo para vocês aqui. Se você quer, por exemplo, uma determinação para que alguém, para que alguma autoridade pública seja obrigada a fazer alguma coisa, qual o procedimento correto para isso? É um mandado de segurança. Então, pessoal, você tem que ajuizar um mandado de segurança para que uma determinada autoridade faça aquilo que ele está obrigado a fazer, mas não fez. Agora, por outro lado, pessoal, se você quiser uma reparação de danos, você pode ajuizar um mandado de segurança para requerer uma reparação de danos? Não, porque o mandado de segurança ele não se presta a reparar o dano, tá certo? Então, o procedimento que você vai ajuizar tem que ser um procedimento adequado, tá certo? E é por isso que vocês vão aprender no semestre que vem, nos demais semestres, que tem vários procedimentos, pessoal. Nós temos um procedimento comum, nós temos procedimentos especiais, tá certo? Cada procedimento para um tipo de demanda. Então, se a sua demanda é uma, você tem que ajuizar o procedimento correspondente àquela demanda. Isso é o interesse adequação, tá certo? E uma outra coisa, pessoal, então finalizando aqui, o interesse de agir, que é a segunda condição da ação, ele está dividido em duas situações. O interesse e necessidade, ou seja, a ação tem que ser necessária, você tem que ter necessidade de ajuizar ela, seja por imposição legal, seja porque o réu não cumpriu. E tem o interesse e adequação, ou seja, o procedimento que você vai se utilizar tem que ser um procedimento adequado, ok? Pessoal, aqui uma observação. Tá no item 2.1.3 aí do nosso roteiro, vai acompanhando. Antigamente, antes do nosso Código de 2015, ou seja, até a vigência do Código de 73, ou seja, até 2016, nós tínhamos, além da legitimidade e do interesse, nós tínhamos uma terceira condição da ação, que era a possibilidade jurídica do pedido, tá certo? Mas com o advento do novo Código, com a doutrina se atualizando, a possibilidade jurídica do pedido não é mais condição da ação, tá certo? Essa categoria ela vai se encontrar agora dentro do interesse de agir, mais especificamente no interesse adequação. Ou seja, para você ter possibilidade de ajuizar uma ação e essa ação ir para frente, você tem que ter legitimidade, tem que ter interesse, necessidade, ou seja, tem que ser necessário que você ajuize a ação e tem que ter um interesse e adequação. Você tem que estar com um procedimento adequado. O que significa também que nesse interesse e adequação, o que significa também que você não pode pedir algo que seja impossível. Vou dar um exemplo para vocês. Eu não posso ajuizar uma ação para cobrar dívida de jogo. Por quê? Porque o Código Civil veda dívida de jogo. Então eu não posso ajuizar uma ação para cobrar dívida de jogo. Ou para ser mais claro, eu não posso ajuizar uma ação requerendo que alguém me pague uma dívida por tráfico de drogas, por venda de droga ilícita, maconha, cocaína, enfim, o que vocês quiserem pensar. Pessoal, não posso, por quê? É impossível pedir isso. Vou dar mais um exemplo para vocês. Eu não posso ajuizar uma ação cobrando que alguém me dê um lote na lua, por quê? É impossível, pessoal, tá? Não há possibilidade jurídica para esse pedido.
Ou seja, mesmo que eu ajuizasse essa ação, o juiz não poderia julgá-la, porque ele não poderia mandar que alguém me entregasse um lote na lua. Tá certo? Então, isso é a possibilidade jurídica do pedido, que está dentro do interesse à adequação. Tá ok? Então, seguindo aqui no nosso roteiro, pessoal, item 1.2, os elementos da ação. Pessoal, importantíssimo isso, não confundam as coisas, tá? Nós acabamos de falar de condições da ação, tá? Que é legitimidade e interesse. Agora nós vamos falar de elementos da ação, ou seja, o que deve ter numa ação, tá certo? O que deve ter numa ação para que ela seja considerada uma ação, tá certo? E os elementos da ação, pessoal, são 3, tá? Partes, pedido e causa de pedido, tá certo? Primeiro, pessoal, quem são as partes no processo? As partes no processo são autor e réu, demandante, demandado, exequente, executado, requerido e requerente e requerido, tá certo? Então, pessoal, as partes são aquelas pessoas, é aquela pessoa que pede alguma coisa, que a gente chama de autor, e aquela parte contra quem se pede algo, que a gente chama de réu, tá bom? Então, facinho, não temos maiores divagações aí. Só não confundam, pessoal, o seguinte, partes do processo com sujeitos processuais. Por quê? Partes é autor e réu, são aquelas pessoas ali que estão no polo ativo e polo passivo da demanda. Sujeitos processuais são todos aqueles que influenciam ali no processo, todos aqueles que atuam no processo, como o juiz, o perito, um assistente técnico, tá bom? Um terceiro interveniente, amicus curia, tá bom? Todos esses são sujeitos processuais. Agora, partes, somente autor e réu, somente o polo ativo e o polo passivo, ok? Pedido, pessoal. O que é o pedido? Que é um dos elementos da ação. O pedido, pessoal, ele é uma decorrência lógica dos fatos e fundamentos que eu coloquei na minha petição inicial. Então, vamos lá. Vou usar o mesmo exemplo da batida de carro para ficar fácil. Na batida de carro, para eu pedir alguma coisa, para eu formular o meu pedido, esse pedido tem que ser uma decorrência daquilo que eu estou narrando. Então, eu vou narrar. No dia 27/3/2020, eu estava trafegando ali pela W3 Norte e o carro do João bateu na traseira do meu carro, vindo a causar um prejuízo, eu tive que gastar R$3.000 para arrumá-lo. Pessoal, esses são os fatos. E aí tem um fundamento jurídico, olha, aquele que comete ato ilícito, é um ilícito civil, a batida, é um dano, né, tem que reparar. Está lá no artigo 186, cumulado com 927 do Código Civil de 2002. Então, pessoal, vejam bem, essa pessoa que bateu no meu carro e eu narrei esse fato, decorrência disso eu vou fazer meu pedido. Então, eu vou pedir para o juiz o quê? Juiz, condene o João a pagar os R$3.000 que eu gastei. Então, o pedido é essa decorrência lógica dos fatos e fundamentos que eu narrei na peça inicial, tá certo? E, pessoal, isso é importantíssimo. Por quê? É uma das hipóteses de inépcia da petição inicial, quando o autor faz um pedido que não decorre logicamente dos fatos e fundamentos que ele narrou. Por exemplo, se eu narrei essa situação da batida, aí lá no meu pedido eu peço, excelência, que seja julgado procedente o pedido para declarar a nulidade do casamento. Ué, peraí, mas eu estou falando de batida de carro e no meu pedido eu pedi a declaração de nulidade do casamento, ou seja, uma coisa não está conexa com a outra. Se não há uma decorrência lógica, se não há uma conexão, o pedido está errado e o código diz que esse pedido, que essa petição, ela é inepta, ela está errada, tá certo? A gente vai estudar um pouquinho mais isso quando falar sobre petição inicial, tá bom? Aliás, vocês vão estudar isso em Processo Civil 1, ano que vem, semestre que vem, aliás, provavelmente com o professor Jorge. Mas vamos lá. E o pedido, pessoal, que é essa decorrência lógica dos fatos e fundamentos que eu aleguei, ele está dividido em dois tipos de pedido. O pedido imediato e o pedido mediato. Pessoal, então o que é o pedido imediato? O pedido imediato é o tipo de prestação jurisdicional que eu peço ao Estado, tá certo? É o tipo de tutela que eu peço, ou seja, é uma ação de cobrança, é uma ação declaratória, é uma ação constitutiva. Isso é o meu pedido imediato. Então, por exemplo, no pedido aqui
da batida, para a gente ficar claro, eu estou pedindo o quê? Uma tutela condenatória. Eu estou pedindo que o Estado, que o Judiciário, condene o João a me pagar R$3.000. Então, estou pedindo uma condenação, tá certo? Então, esse é o pedido imediato. E o que é, pessoal? O pedido imediato é aquele pedido realizado contra o demandado. Ou seja, é o bem jurídico que eu quero. O que é o meu pedido imediato nessa situação da batida de carro? É o dinheiro. É o dinheiro. São os R$3.000, tá certo? Então, o pedido imediato é a tutela jurisdicional, é a condenação, tá certo? E o pedido imediato é o valor, especificamente falando, os R$3.000, tá bom? Outra coisa, pessoal, o pedido ele deve ser certo e determinado. Está lá no artigo 322 e 324. Então, inclusive, nesse momento agora, eu peço para que você vá lá no seu código, né, ou na internet, e leia tanto o artigo 322 quanto o artigo 324. Beleza? Dá uma pausa aqui no vídeo, lê lá e depois volta aqui para o vídeo. Importantíssimo fazer a leitura para que vocês possam aqui acompanhar. Então, o pedido é essa decorrência lógica dos fatos e ele deve ser certo e determinado. Ou seja, eu devo pedir exatamente aquilo que eu quero. Então, eu vou pedir uma condenação em R$3.000. Pessoal, se eu quiser receber R$3.501,54, eu vou ter que pedir exatamente esse valor, tá certo? Então, o pedido ele tem que ser certo e determinado, tá bom? E qual que é o último elemento da ação, pessoal? É a causa de pedir. Pessoal, a causa de pedir, eles são os fatos e os fundamentos do pedido que eu estou fazendo. Então, vou usar o mesmo exemplo da batida de carro. Então, o que é a minha causa de pedir na batida de carro? É justamente o fato de ter acontecido a batida e os fundamentos que eu aleguei para ter a reparação de dano, tá certo? Então, vamos lá, pessoal, simples e tranquilo. Pessoal, essa causa de pedir, nós dizemos que o nosso código, ele adotou a teoria da substanciação, tá? Essa teoria da substanciação diz que deve-se narrar os fatos sobre os quais se incide o direito alegado. Pessoal, isso significa o quê? Quando a gente fala de teoria da substanciação, significa o seguinte, olha, você só precisa narrar os fatos e fazer o pedido. Você não precisa colocar artigo de lei, você não precisa colocar jurisprudência, tá certo? Por quê? Muitos alunos às vezes me perguntam e têm a falsa noção de que quando você vai fazer a petição inicial, você tem que colocar lá o artigo da lei, a jurisprudência, uma doutrina. Não, pessoal, isso não é requisito obrigatório da causa de pedir, tá? A causa de pedir você tem que colocar os fatos, ou seja, vou dar o exemplo da batida de novo. Eu estava no dia 27/3, trafegando pelo W3 Norte, o João bateu atrás do meu carro, tá certo? E aí eu faço o pedido. Qual que é a minha causa de pedir? O fato de eu estar trafegando na W3 e o João ter batido atrás do meu carro. Essa é a causa de pedir. Qual é o pedido? Condenação em R$3.000. Quem são as partes? Eu e o João. Tá certo? Pessoal, fácil, tranquilo, não tem muito o que discutir. Tá? Então, para finalizar isso aqui, partes, nesse exemplo que eu já dei aqui nessa aula, eu e o João, que eu não sei quem é João, qualquer pessoa que vocês pensam aí, tá? Qual é a causa de pedir? É o fato de eu estar trafegando a W3 Norte no dia 27/3 e o João ter batido no meu carro. E qual é o pedido? Condenação do João a pagar R$3.000. Partes, pedido e causa de pedir. Viu como é fácil, pessoal, tá bom? Esses são o quê? Os elementos da ação. Então, pessoal, para finalizar a aula, não confundam condições da ação com elementos da ação. Façam essa diferenciação, tá ok? Inclusive, isso vai cair na prova e já é uma dica aí para vocês. No final desse nosso roteiro, pessoal, tem uma questãozinha aqui, que é uma questão da OAB de 2016, até para vocês verem que as questões da OAB não são muito difíceis, tá? A questão é essa daqui, ó. Deixa eu ver se dá para vocês verem aí, ó. Tá meio... enfim, tá? Mas tem no roteirinho de vocês aí. Vou ler a questão aqui e já responder. É muito, muito, muito simples. Pra vocês verem que na prova da OAB vocês se dariam bem. A questão só diz o seguinte. São
condições da ação para o regular exercício da ação. Letra A, legitimidade ad causa e demanda regularmente formada. Letra B, interesse de agir e competência do juízo. Letra C, legitimidade ad processo e possibilidade jurídica do pedido. Letra D, possibilidade jurídica do pedido e competência do juízo. E letra E, legitimidade ad causa e interesse de agir. E aí, pessoal? Qual que é a questão correta? Dá um pause no vídeo, responde e depois volta a seguir com o vídeo que eu vou dar a resposta aqui para vocês, tá certo? E qual a resposta correta aqui, pessoal, dessa questão? É a letra E. A pergunta é, são condições da ação para o regular exercício da ação? E a letra E responde, legitimidade e interesse, tá certo, pessoal? Facinho, tranquilo de responder. Então, pessoal, essa foi nossa aula do roteiro número 6 e eu espero que vocês tenham gostado. Se tiver alguma dúvida relacionada a isso, manda pra gente por e-mail que eu vou estar respondendo aí para vocês, tá certo? Fiquem com Deus, em isolamento social, lavem as mãos, tá? Com sabão e não propaguem aí o vírus do Covid-19 para que a gente possa voltar o mais rápido possível para nossas aulas. Fiquem com Deus, até mais.